Shalom, a leitura está em Vaikra, Levítico, capítulo 10. No entanto, Nadav e Avihu, filhos de Aharon, pegando cada um seu incensário, acenderam-lhe o fogo, colocaram incenso nele e ofereceram um fogo não autorizado diante de Yahweh, algo que ele não lhes ordenara fazer. Por causa disso, saiu um fogo da presença de Yahweh e os consumiu, para que morressem na presença de Yahweh. Até aqui. Eu quero falar um pouquinho, antes de comentar esses versículos, quero falar a respeito do altar. O altar, conhecido em hebraico como Mishbeach, tá? É um lugar de sacrifício. Isso que vocês precisam saber. O altar de holocausto, né? Ele é um lugar de sacrifício. Levítico 9, 24 diz assim: E eis que saindo fogo de diante de Yahweh, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Portanto, o primeiro fogo que fez queimar o primeiro holocausto, na inauguração do tabernáculo, do Mishkan, veio de Yahweh, veio do céu. Então esse fogo, que é o fogo original dos céus, ele também manda que permaneça continuamente aceso. Levítico 6,13: O fogo será mantido aceso continuamente sobre o altar. Ele não deve ser apagado. Esse fogo que veio do céu, os sacerdotes tinham a incumbência de manter ele sempre aceso. Não poderia jamais ser apagado. Resumindo aqui, vamos dizer, um título, né, para esse assunto, que nós não podemos nos achegar ao Hakodesh, ao santo, de qualquer forma. Os nossos antepassados, né, patriarcas, sempre que eles tinham, antes da construção do tabernáculo, sempre que eles tinham um contato com Yahweh, que Yahweh se apresentava a eles, né, que já sempre a apresentação sempre é sobre a forma de é Yahushua que vem, né, que se apresenta. Eles fizeram nesses contatos que tinham com o Criador, eles faziam um altar. E o primeiro altar que se tem notícias, né, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, foi feito por Abel. No capítulo 4 de Bereshit, Gênesis, versículo 2, diz assim: Hevel cuidava de ovelhas, que é Abel, né? Hevel, ao passo que Caim trabalhava o solo. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Yahweh com os produtos do solo. E Hevel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. Yahweh aceitou Hevel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Então foi feito um sacrifício, né? O primeiro sacrifício aqui foi feito através de Hevel, de Abel. Depois, Noé, em Gênesis 8:15, que diz assim: Yahweh disse a Noé: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos, a mulher de cada um de seus filhos que está com você. Traga com você todos os seres vivos que estão em sua companhia, aves, gado e todo animal rastejante sobre a terra,
para que eles possam enxamear-se sobre a terra, serem férteis e se multiplicar sobre a terra. Assim Noé saiu com seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um de seus filhos, todos os animais, seres rastejantes e aves, tudo que se move sobre a terra, de acordo com suas famílias, saiu da arca. Noé construiu um altar para Yahweh. Ele pegou dentre todos os animais e aves puras e apresentou uma oferta queimada sobre o altar. Yahweh sentiu o aroma doce e Yahweh disse em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois as imaginações do coração das pessoas são más desde a sua juventude. Tampouco destruirei novamente todos os seres vivos, como fiz. Abraham, ele fez 4 altares. O primeiro altar que ele construiu está lá no livro de Gênesis 12:7. Podemos chamar esse primeiro altar de altar da promessa. Yahweh apareceu a Abraham e disse: Darei esta terra a seus descendentes. Então ele construiu um altar a Yahweh que lhe aparecera. O segundo altar construído por Abraham, podemos chamar de o altar da adoração, está em Gênesis 12:8. Ele deixou o lugar, dirigiu-se à colina a leste de Beit-El e armou a tenda, com Beit-El a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar e invocou o nome de Yahweh. O terceiro altar que Abraham ergueu está lá em Gênesis, capítulo 13, no versículo 18. Podemos chamar esse altar de altar do recomeço. Abraham mudou sua tenda e passou a viver entre os carvalhos de Manre, que se encontram em Hebron. Ali ele construiu um altar para Yahweh. E finalmente o quarto altar construído por Abraham, que podemos chamar de o altar da provação, está no capítulo 22, versículo 9. Chegaram ao local que Yahweh lhe tinha dito, e Abraham construiu o altar ali, arrumou a madeira, amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da madeira. Então Abraham estendeu a mão e pegou a faca para matar o seu filho. Então esses altares eram construídos quando esses homens de Iá, né, recebiam ao Criador, a Yahushua. Ali eles faziam então um altar. Muitos outros ali temos também Yaakov, que ele fez ali um altar onde ele teve um encontro, né, com Yahushua, aquela pedra, né, que ele se deitou ali. Muitos outros altares. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 12 e 13, já quando o povo está lá aos pés do monte Sinai, Yahweh deu uma ordem a Moshe: Você estabelecerá limites para o povo em toda a área, e diga: cuidem de não subir a montanha, nem de tocar em sua base. Quem tocar na montanha, com certeza será executado. Mão nenhuma deve tocar nela, o Monte Sinai, pois quem o fizer deverá ser apedrejado ou morto por flechas. Não se permitirá que nenhum animal, nem seres humanos vivam. Quando o chofar soar, eles poderão subir a montanha. Então essas ordenanças eram uma preparação de como as pessoas não poderiam se achegar ao Criador de qualquer forma. Era uma preparação que eles tinham que passar. Era uma necessidade, ensinando a nós que temos que nos preparar para nos achegarmos à presença do Todo-Poderoso. Aproveitando a oportunidade, apesar de não ser o tema principal, mas fazendo referência ao versículo 13 do capítulo 19 que lemos, sabendo que estamos às vésperas, né, de Yom Teruah, que é o dia do alarido, o dia das trombetas, que é o toque de chofar, será exatamente nessa festa de Yom Teruah
que ela é comemorada no primeiro dia do mês 7, será exatamente em Yom Teruah que o nosso Mashiach Yahushua virá para buscar a sua noiva. Ou seja, quando o shofar soar, eles, os santificados, poderão subir a montanha, conforme Êxodo 19, versículo 13. Prosseguindo, Êxodo 19, 21. Yahua disse a Moshe: desça e advirta o povo de não forçar o caminho ao encontro de Yahua para vê-lo. Se eles o fizerem, muitos perecerão. Mesmo os Kohanim, os sacerdotes, aos quais se permite a aproximação de Yahua, devem manter-se sagrados. De outro modo, Yahua pode voltar-se contra eles. No livro de Êxodo, capítulo 3, vemos ali Moshe, quando ele tem a visão da sarça ardente. Vamos ler. 3:1. E Moshe tomava conta das ovelhas de Itró, seu sogro, sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou à montanha de Yahua, ao Horeb. O anjo de Yahua, que sabemos que é Yahushua, lhe apareceu em um fogo chamejante, do meio de um arbusto. Ele olhou e viu que, apesar de o arbusto arder com o fogo, ele não era destruído pelo calor. Moshe disse: vou aproximar-me e contemplar esta visão incrível e descobrir o motivo de o arbusto não ser destruído pelo calor. Quando Yahua viu que ele se aproximou para observar, Yahua chamou-o do meio do arbusto. Moshe, Moshe. Ele respondeu: aqui estou. Ele disse: não chegue mais perto. Tire as sandálias de seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Elohim de seus pais. Ele continuou: o Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Yaakov. Podemos comparar as 3 partes do tabernáculo com diferentes partes da montanha, do Monte Sinai. O topo da montanha podemos fazer referência com o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, o lugar onde estava ali a Arca da Aliança. A encosta da montanha podemos fazer referência ao lugar santo, onde ali estava a menorá, os pães da proposição, o altar de incenso. E o pátio é onde estava o altar de bronze, o altar do holocausto. Podemos fazer a referência com o sopé do monte. Para que houvesse legitimidade no altar, era necessário que o fogo viesse do próprio Yahua, e a partir daí competia ao sacerdote manter o fogo aceso. Isso é o que nós já vimos nos versículos lidos. Hoje, o altar onde o fogo de Yah queima e a chama deve permanecer acesa, somos nós, porque nós somos o templo, o tabernáculo de Elohim. Para confirmar o que digo, eu vou deixar esse versículo que está no livro de Yohanan, João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atos 7:48. Mas o Ha-Elion, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Compete ao sacerdote colocar a lenha para manter o fogo aceso. Levítico 6:12. Desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso, ele não deve ser apagado. Toda manhã, o Kohen, o sacerdote, porá fogo na madeira sobre ele, arrumará a oferta queimada e queimará a gordura das ofertas de paz.
Nós somos sacerdotes, conforme Apocalipse 1:6, que diz: E nos fez reino de Kohanim, de sacerdotes, para Elohim, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Yahweh que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh. Este é o culto racional de vocês. Tiago 1, 2-4. Voltando a Levítico 10, que fala de Nadav e Avihu, filhos de Aharon, que acenderam ali um fogo estranho. O que seria esse fogo estranho? Um fogo não autorizado, porque a ordem era que o fogo seria retirado do altar. Por quê? Por que esse fogo tinha que ser retirado do altar? Porque foi nesse altar que desceu o fogo do céu, como a gente leu em Levítico 9:24. Então esse fogo, e justamente esse fogo santo, deveria permanecer continuamente queimando. Esses dois moços eram sacerdotes da linhagem levita, filhos de Aharon. Eles foram treinados para exercer o sacerdócio. Moshe treinou eles, mostrou para eles as leis e que tudo deveria ser feito da forma correta, senão receberiam um julgamento, um juízo da parte de Yahweh. Aqui, mais abaixo, fala que a ordem dada no capítulo 10:8, Yahweh disse a Aharon: não bebam vinho ou outras bebidas inebriantes, nem você, nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. No sistema religioso, a religião pensa que eles receberam o fogo destruidor por causa de que beberam bebidas alcoólicas. Até usam isso como uma doutrina, né? Mas na verdade não. O que aconteceu? O julgamento deles foi por eles terem colocado um fogo estranho para acender o incenso. Eles não pegaram um fogo autorizado, mas sim um fogo não autorizado. Agora, se eles fizeram isso por estarem bêbados, provavelmente, porque a ordem veio logo mais abaixo: não bebam vinho ou outras bebidas inebriantes. Então, eles provavelmente têm estado ali bêbados, né, vamos dizer assim, e não tiveram temor, não tiveram cuidado, fizeram a coisa de forma desleixada. Eles se aproximaram de Yahweh de qualquer forma, não se santificaram, não obedeceram, e o fogo destruidor desceu do céu. O fogo consumidor desceu do céu. No livro de Hebreus, versículo 12, a partir do capítulo 12, versículo 28, diz assim: portanto, por termos recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos e ofereçamos a Yahweh um culto que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque de fato nosso Elohim é fogo consumidor. A matemática para que seja gerado um fogo santo em nós é simples. Temos que somar temor com obediência e com santificação. Temor, obediência e santificação vão gerar com certeza um fogo santo vindo diretamente do trono de Yahweh. Construir um altar de adoração é algo que envolve renúncia, abnegação, sacrifício. É algo que prova a nossa vida, a nossa fé, obediência e dependência
de Yahweh. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois Beit Hamikdash de Yahweh, quer dizer, o templo de Yahweh, e que a Rua Elohim habita em vós? Se alguém destruir o Beit Hamikdash de Elohim, Elohim o destruirá, porque sagrado é o Beit Hamikdash de Yahweh, que sois vós. 2 Coríntios 6,16 e que consenso tem o Beit Hamikdash de Elohim com demônios? Pois nós somos o Beit Hamikdash do Elohim vivo. Como Elohim disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Como já lemos anteriormente, nós somos uma nação eleita, sacerdotes para Yahweh. Por que nós somos sacerdotes? Porque nós somos o templo, nós somos esse sacerdote que tem que cuidar desse templo vivo. Temos que cuidar o que adentra em nós. E a Yahushua já disse ali aos fariseus que estavam ali condenando ele e os seus discípulos por não lavarem as mãos. E ele disse: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Por quê? Porque aquilo procede do interior, do nosso interior. Se o nosso templo está santificado, se o nosso templo está cuidado, se estamos tendo reverência a esse templo, santificando esse templo, mantendo o fogo de Yahweh aceso dentro de nós, então o que sairá da nossa boca são palavras de bênção, serão coisas boas, serão coisas puras e não coisas contaminadas. Essa é a mensagem, então. Cuide desse altar, desse templo. Dentro de nós temos o tabernáculo de Yahweh, o templo de Yahweh. E nesse tabernáculo tem todos os itens que existiu no tabernáculo de Moshe. Todos eles estão dentro de nós. E cabe a nós, como raça eleita, sacerdócio real, zelarmos por esse templo, por esse tabernáculo, tendo temor, tendo reverência, tendo obediência, tendo santidade. Porque os puros de coração, esses herdarão o reino de Yahweh. Amém? Shalom a todos.